no nosso YouTube. Acabamos de começar a gravação, agora oficialmente boa noite. Então, esse é um momento, né, que nós temos 3 vezes no ano, já tivemos nosso primeiro encontro no começo do ano, agora é o segundo, a gente ainda vai ter um terceiro. A roda de conversa é uma ação que a gente faz para que a gente consiga levar conteúdo para que vocês consigam utilizar no dia a dia. Obviamente que, como toda instituição, a nossa atuação ela depende muito da colaboração das pessoas, né? Seja através de doação, seja através de contratação dos nossos serviços, dos nossos cursos. Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre as propostas de como vocês podem nos auxiliar ou participar da continuidade do projeto. Eu sou a Juliana, eu, dentro do Espiral, sou diretora de Relações Institucionais, e eu vou passar a palavra para a Neuza. Acho que também é importante a gente falar que nesse grupo, na inscrição, nós vimos que temos muitos participantes de fora de São Paulo, e muitos participantes que se inscreveram pela primeira vez. Então, a Neuza vai contar um pouquinho sobre como é que funciona o Núcleo Espiral, o que fazemos, qual é a nossa atuação. Então, oficialmente a palavra é com a Neuza. Ok, obrigada, Juliana. Boa noite a todo mundo. É um prazer ter todo mundo aqui nesse horário. Boa noite, Dione, que está acabando de chegar. E eu queria agradecer a presença de todos em primeiro lugar. Eu sou Neuza Sawaia, eu sou psicóloga clínica há mais de 40 anos, para dizer a verdade, então não vamos fazer cálculos, por favor. E sou a fundadora e a presidente do Núcleo Espiral. Tá? Eu vou passar a palavra para que Luciana e Jô se apresentem na função que eles exercem e depois volta a palavra para mim para que eu possa explicar um pouquinho do núcleo e do método, tá bom? Lu, palavra sua. Boa noite a todos. Eu sou Luciana Figueiredo, sou psicóloga, atuo no Núcleo Espiral como coordenadora de equipe de atividades. Hoje nós atuamos com crianças e adolescentes em CCAs. Trabalhamos com uma equipe com 6 facilitadores, onde nós desenvolvemos essas atividades com as crianças e também com as suas famílias e os próprios profissionais das instituições. Sejam muito bem-vindos. Jô? Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, obrigado pela presença. Josenildo, mas mais fácil Jô, tudo bem? Pode ser Jô. Jô Gonzaga, sou pedagogo de formação, minha primeira formação é na área de artes, teatro, circo, mas minha formação acadêmica é em pedagogia, e aí eu tenho especialização em pedagogia social e em educação e direitos humanos. Aqui no Núcleo eu atuo na coordenação de articulação de território e rede, né? Então, dentro do projeto Renovar, eu faço toda essa ação de articulação dos serviços, dos CCAs, né, dentro desse espaço que a gente atua desse território. E também atuo como um dos formadores também, eu e a Lu aqui também fazemos parte como os formadores também do núcleo, de alguns cursos também que vocês vão poder conhecer aqui também, a gente também compõe o quadro de professores, tá bom? Então, bem-vindos. Beleza. Então, gente, eu acho que para quem não conhece, né, o que é, afinal de contas, o núcleo espiral, muito rapidamente, né? O núcleo espiral, o nome é Pesquisa, Assistência e Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes, tá? Ele está fazendo o ano que vem 18 anos de existência jurídica, e ele vem do meu trabalho de mestrado na psicossomática e psicologia hospitalar da PUC, onde eu trabalhei com 2 grupos de crianças vítimas de violência, na época abrigadas, não era nem SAICA, né, que se chamava na época, era abrigo, e eu trabalhei com uma intervenção, na época, mais psicoterapêutica, mas que se transformou numa intervenção socioeducativa, que é hoje o método Espiral,
que nós usamos, então, desde daquela época e que tem já atendido mais de 10 mil crianças que a gente já pôde beneficiar nesse tempo todo, mais de 200 instituições. Nós fomos ampliando o trabalho para as famílias e os gestores ou educadores ou funcionários também das entidades, né? Então, alcançamos hoje em dia os adultos também, e é um trabalho que vem tendo resultados muito positivos, porque ele se baseia num método, que é o método espiral, e esse método é o nosso carro-chefe, né? Ele é adaptado para as crianças, para os adolescentes, ele é adaptado para os adultos, mas sempre seguindo 5 pilares fundamentais desse método, tá? Os pilares desse método, 2 deles fizeram parte da primeira roda de conversa, que é o corpo e o símbolo. Tá? Então, é um trabalho que tem uma linguagem corporal, porque é no corpo que a gente vive tanto as questões positivas, tanto os fatos positivos da vida da gente, quanto os negativos. O corpo é nossa casa. Então, esse corpo é uma linguagem muito importante, muito cara para o nosso trabalho. Ou seja, a gente faz muitas atividades corporais, tá? Dentro de uma visão simbólica. Então, só estou dando uma passadinha rápida para vocês ficarem curiosos e acessarem no nosso site essa roda de conversa que já aconteceu, porque sempre que a gente está fazendo algum trabalho, nós estamos tendo sempre um olhar de que aquele trabalho significa, o que aquele problema significa, o que aquela questão significa, o que aquela área do corpo trabalhada significa. Então, o símbolo ele está sempre presente em tudo que a gente faz, tá? Então, não é o corpo pelo corpo, porque nós não somos fisioterapeutas, nem, enfim, terapeutas ocupacionais, mas a gente olha o corpo de uma forma bastante simbólica e como ele sendo um fator extremamente importante para o desenvolvimento. Tá? Então, corpo e símbolo são 2 pilares, dos quais já foram discutidos na primeira roda. Nessa segunda roda, que é de hoje, né, nós vamos discutir outros 2 pilares, né, que é o grupo, as atividades em grupo, que são o nosso carro-chefe também, nós sempre fazemos atividades em grupo, nós vamos discuti-las aqui, e a questão da vivência. Tá? O nosso trabalho é vivencial, ele não é um trabalho racional, não é um trabalho apenas de verbal, ele é um trabalho não verbal, é um trabalho de experiência, tá? E na próxima roda de conversa, que vai ser a terceira, nós vamos abordar, então, o 5º pilar, que é o pilar da resiliência, tá? Que é o nosso foco de trabalho. Então, o nosso foco de trabalho é transformar aquilo que pode ser uma adversidade, uma dificuldade, uma dor, um problema, em força, em resiliência. Né? E isto é muito importante e muito possível de ser feito. Mas isso vai ser para a próxima vez. Então, nós vamos falar um pouquinho de grupo, em primeiro lugar, que é o nosso primeiro tema. E por que grupo é importante? Porque grupo é um dos pilares do núcleo espiral. Né? Eu vou abordar 2 formas de enxergar isso. A primeira forma é de que nós somos seres humanos que nos baseamos em outros seres humanos para nos tornar humanos. Né? Então, a existência do outro, a presença do outro, desde que eu sou bebezinho, desde pequenininho, em todo o meu processo de desenvolvimento, quando eu fico jovem, adolescente, quando eu sou adulto, claro que em cada momento de vida e de desenvolvimento, o outro vai ter diferentes significados e diferentes importâncias. Para o bebê, se não houver o outro, ele não sobrevive, né? Mas para o jovem, se não houver o outro, ele não tem como se identificar nos grupos, né? E para o adulto, se não houver o outro, é o que vai trazer para ele muitos dados, feedbacks, né? A gente existe a partir dos feedbacks que o outro nos dá. É muito importante que a gente entenda que o outro faz parte da nossa vida. E a gente sabe quanto é importante a validação, esse olhar que uma outra pessoa tem sobre nós. E a gente sabe como isso fica muito prejudicado, né? Que então é o segundo
fala, né, sobre grupo, como essa não validação, né? O que que é um trauma, né? Muitas crianças sofrem trauma porque elas não são vistas, elas não são validadas na própria existência. Isto é uma coisa de base. Se você não tem um adulto amoroso que vai te dar um colo, seja mãe, seja pai, seja cuidador, seja tio, seja avó, seja primo, um tutor de resiliência, como a gente chama, que vai olhar para você e tornar você um ser que deve existir. Outro dia eu ouvi exatamente uma frase que uma pessoa dizia para a criança. Aliás, o irmão mais velho dizia para o irmão mais novo: você não devia existir, você não devia ter nascido. E às vezes a gente vê que as pessoas falam isso e não se dão conta do que elas estão causando no outro. Então, o outro tem uma importância muito grande. O outro tem uma importância para dar limites, né? Então, como a gente treina limites, como a gente treina sociabilidade, como a gente treina valores, isso tudo vem a partir do grupo ao qual nós pertencemos, né? Então, eu tenho muitos estudos sobre trauma, eu estudo trauma há muitos anos, violência, por isso, né, a ONG. Mas, assim, a ideia é de que é no grupo que você recebe tanto as violências, é do grupo muitas vezes que essas violências vêm, e talvez seja no próprio grupo, ou em outro grupo, ou em um grupo, que você vai recuperar exatamente aquilo que foi quebrado, ou foi machucado, né? Eu costumo dizer que a gente não cura trauma, a gente cicatriza trauma, tá? Porque ali ficou uma ferida, ali ficou uma dor. E quando eu tenho oportunidade de, dentro de um grupo, e a gente vê isso no nosso trabalho, Luciana, Jô, vão ter oportunidade de contar exemplos para vocês, né? Como é importante estar com o outro, né? E competência social é uma das perdas maiores que as crianças e os adultos traumatizados têm. Por quê? Porque um dia um outro me abusou de mim. Um dia o outro me desrespeitou, desrespeitou meu corpo, desrespeitou minha existência, né? Um dia o outro não olhou para mim. E aí, quando isso acontece, vai plantando dentro daquela pessoa uma desconfiança, uma insegurança e um descrédito, até um descrédito no ser humano. Então, quando a gente do Espiral tem encontros com essas pessoas, com essas crianças, com esses adolescentes, é muito bonito ver como eles se surpreendem de serem vistos, eles se surpreendem que alguém olhou para eles se surpreendem de que existe possibilidade de amor e de afeto. Porque quem sofreu violência vive um desamor. Quem sofreu violência vive desrespeito. Então, a gente trabalha muito os nossos colaboradores, muito as pessoas que trabalham no Espiral, no sentido de que elas precisam se trabalhar para estarem por inteiro ali com aquelas pessoas, né? Então, o grupo é muito, muito importante. Eu acho que vou passar para os exemplos, que tal, né? Acho que é bom, porque assim os exemplos vão enriquecer essa história do grupo. Então, vamos ver, enquanto eu fui falando, talvez Lu e Jô foram lembrando de alguns exemplos. Quer começar, Lu? Eu estava pensando aqui enquanto você falava, Nilza, a importância dessa vivência do grupo, quando nós, já desde o momento que nós realizamos, né, que nós pensamos em cada atividade, quando nós olhamos para o método, olhamos para o que podemos fazer para poder levar para as crianças, né? E é muito gostoso que quando as crianças chegam no grupo, a importância de reconhecer o papel de cada uma delas, né? A importância que um grupo é formado com, com o papel de cada uma delas naquele grupo, o respeito, o lugar, que aos poucos elas vão percebendo a importância e se empoderando desse lugar que elas ocupam, né? E isso acontece a partir do quê? Quando elas vão se percebendo nas diferenças que existem e também quando elas vão encontrando algumas, não só situações, mas de sensações também de, puxa, isso também já aconteceu comigo.
Nossa, ele também faz igual nessa brincadeira comigo, né? Então, né, são tantos exemplos, são tantas atividades gostosas que a gente prepara, mas pensando no grupo ali, quando eles chegam, por exemplo, quando a gente vai nomear esse grupo, né, Nilza? Quando a Uhum. gente, junto com as crianças, pensa quem somos nós aqui, né? Pensar em cada um deles e pensar que nome nós daríamos para esse grupo, quem somos nós aqui? E aí, a partir do nome de um grupo, cada um vai se nomear como parte desse grupo. Então, se eu escolhi, por exemplo, nós somos o grupo dos super-heróis, que de repente, naquela escolha de quem serão eles, né? Então, fazemos parte, decidimos numa votação que seremos o grupo dos super-heróis. Nós somos um ali, mas dentro dos super-heróis, cada um vai escolher que super-herói eu sou dentro desse grupo. Então, é a importância dele olhar o todo, mas entender que ele faz muita diferença dentro desse grupo, a participação, a opinião dele, o momento que ele precisa ser ouvido, ou o momento que ele tem que esperar o colega falar, né? Uhum. Então, quando de repente a ideia que ele deu não foi a mais votada, então ele precisa olhar junto para o colega e entender, mas por que não? Né? Essas trocas que existem no grupo são de extrema importância. Então, o nosso grupo começa a se formar a partir daí, dele começar a olhar e entender que ele tem o seu lugar de pertencimento ali, como um todo. É Deixa eu bonito só de ver. esclarecer, para quem não conhece, né? Essa é uma das propostas, por exemplo, com as crianças, né? Com as crianças a gente propõe, são vários encontros, né? Mas no primeiro encontro a gente propõe que eles definam um grupo que eles querem ser. Aí já começa a ideia simbólica. Porque, gente, é inacreditável, é inacreditável que a escolha tem relação com aquela criança. E a escolha de quem eles são no grupo tem relação com aquele grupo. É impressionante. Então, uma criança que vai escolher um super-herói, porque o super-herói tem poder, né, Lu? Se de repente esse super-herói usa fogo como poder, né? De repente você vai entender, você vai olhar e falar assim: nossa, mas essa criança é muito levada. Essa criança é fogo, sabe assim? Então é tão interessante porque aquilo que simbolicamente ele escolheu ele não escolheu pensando nisso. Mas quando a gente faz as conexões, né, Lu, parece que assim, as escolhas não são à toa. Além do que, eles escolhem as regras, né, Lu? Uma das primeiras tarefas, Sim. né? O quanto é importante, porque para a gente poder ser um grupo, a gente precisa se organizar dentro dele. E é muito importante porque muitas vezes é difícil para essa criança, né? Imagina essa criança que já sofreu tanto, que muitas vezes vem de um ambiente totalmente desorganizado, né? E aí, quando a gente propõe para eles de pensar como que vai ser esse espaço, como que o nosso grupo vai funcionar, de que forma, né? O que que vai ser bom para nós? E aí, esse comum acordo, até eles pensarem do que é legal acontecer, do que não é legal, do que a gente pode fazer quando alguma coisa não dá certo. Então, poxa, meu colega não cumpriu a regra, como que a gente vai fazer para mostrar para ele? Olha o olhar que ele tem a partir do que ele sente, ter que dividir com o outro, ter que olhar para o outro, né? Uhum, É muito gostoso isso. E são esses combinados que ajudam a olhar e eles vão percebendo que esse grupo vai ganhando forma e principalmente vai se fortalecendo, né, Neuza? Aos sim. poucos, às vezes, até a escolha do super-herói, às vezes fica até meio duvidoso a ponto deles, posso mudar? Eu posso ser outra coisa? Eu posso fazer outra escolha? E é Uhum, interessante que aí a gente vai percebendo que eles vão se acomodando, né? Eles vão se chegando no grupo e vai ganhando esse lugar. Eles vão tomando conta, mas percebendo que ao mesmo tempo que eu vou ganhando um espaço, mas eu também preciso ter o cuidado com o outro, né? Então, uhum. olha quanta coisa a gente ganha, né, quando a gente É, trabalha. é. E quando eles fazem as regras, gente, é assim, eles dividem uma cartolina no meio e colocam o que pode e o que não pode, né? Eu pergunto para vocês,
tudo que não pode é bater, xingar, empurrar, fazer bullying, que é exatamente o que eles fazem. O que eles fazem. Exatamente o que eles fazem. Eles entram empurrando, batendo, né? E assim, é muito interessante porque eles põem no que não pode exatamente o que eles não conseguem fazer. E eles são muito bravos, viu? Ah, manda para fora. Pode pôr para, se não obedecer, manda para fora, né? E a gente fica com. Não, vamos fazer assim, desse jeito, não sei o quê, mas criança é cruel de vez em quando, né? Realmente. Não tem conversa, né? Jô, quer contar? Sim, sim. Não, eu ia falar a questão seguinte, assim, há uma questão da importância pedagógica dos grupos. Eu acho que eu que trabalho na área da educação e tenho esse foco, né, do processo de aprendizagem, falo que, infelizmente, as pessoas não dão a importância do trabalho em grupo. A gente vivencia a vida toda grupos, né? Mas na escola, e a gente namora, conhece, casa, vira amigo, vira padrinho de casamento, e pessoas que a gente conviveu no grupo da escola, no grupo da igreja. O grupo vai compor a nossa identidade, vai, né, vai transitar por tudo, toda a nossa vivência nessa vida, né, todo o nosso aprendizado. Mas eu acho que as pessoas não dão, sobretudo os educadores, estarem atentos a isso, né, assim, de dar importância ao grupo. Esse grupo se torna, porque assim, o grupo, gente, pode ser negativo. Você tem hoje várias formas das pessoas se agruparem, como estão acontecendo com as crianças e adolescentes na internet, como você tem pessoas que se juntam para fazer determinadas coisas, porque é ditado de grupo. Adolescentes, sobretudo, se colocam em risco porque se organizam em grupo. Esses desafios que acontecem pela internet são grupos. Então, o grupo ele vai estar nesse lugar da identidade e pode ser negativo. Então, quanto é importante os educadores, primeiro, os profissionais seriam um grupo. Porque a gente trabalha com os profissionais dentro das unidades, a gente fala, bem, se aqueles também não se entenderem como um grupo, que tem que confiar um no outro, tem que trocar, tem que o outro perceber que o outro não está bem e dar o suporte, porque a gente, né, quem trabalha com esse adolescente, quem trabalha na área social ou saúde, são áreas, né, e educação, áreas tensas, áreas que nos provocam, nos atravessam, né, nos adoecem. Então, a ideia de grupo ela tem que partir principalmente também dos adultos já do trabalho. Não adianta cobrar da criança, se no próprio trabalho ele vê que eu trato meu colega, né, com desprezo, com desrespeito. Então, fica contraditório. Então, uma das questões muito importantes é que esses próprios adultos que estão, por exemplo, trabalhando, se organizem enquanto grupo também, que tem um objetivo em comum ali em atuar. Né? Então, tem que ter isso. E o grupo com as crianças, com os adolescentes, ou seja, com as famílias, por exemplo, que se estabeleça um lugar de vínculo e um lugar seguro, né? Que é trazer para esse lado da positividade de que para que eu preciso do outro aprender, né? Para me fortalecer, para ter uma rede, mas uma rede positiva, tá, gente? Existe até teorias, por exemplo, tem gente que nem acredita que a Terra é plana, mas vai participar do grupo da Terra é plana para se sentir parte de um grupo, né? Então a gente tem que... Não é possível, se a pessoa estudou, conheceu, tudo que é teoria, como é que ela acredita que a Terra é plana? Não, ela não acredita que a Terra é plana. A gente foi ver estudos, inclusive, que ela estava naquele grupo porque ela era acolhida por aquele grupo. Se ela assumia aquele discurso, sentia bem, aí pronto, faz evento, participa, se sente em algum lugar, né? Então, os adolescentes, eu costumo sempre dizer, adolescentes jovens têm muito esse risco, porque eles estão no momento de romper com os primeiros adultos de referência, os familiares, os pais, e aí tendem a entrar em risco, porque é isso, eu preciso me identificar, né? Então, eu traria aqui esse exemplo nosso, que a gente trabalhar com os familiares que a gente trabalha, com os adultos, mas a gente ter esse olhar, estudar, entender a importância de um grupo, como é importante a gente, dentro dos trabalhos sociais que a gente faz, educativos, enfim, diversos espaços, que esse grupo se fortaleça, forme um grupo mesmo, uma identidade, se ajudem, né? Eles assumam um pacto, né? Que é civilizatório, porque é isso que a gente falou, a gente reproduz violência, as crianças reproduzem a violência, né? A gente vive uma relação violenta de uma certa forma. Então, o bullying, por exemplo, pessoal, hoje é um grande conflito, como é que se faz, como é que se resolve? E eu fico imaginando, mas as escolas trabalham com grupos, né? Como é que não... Primeiro eu gostaria de trazer essa questão da lógica do grupo, de identidade, de um lugar que a gente se protege, porque aí não vai permitir. Aí, quando a gente está em grupo, né, acontece as violências, mas os grupos geralmente que a gente vivencia, né, que a gente tem com as crianças, começam a minar. Tanto é que esse exemplo, a gente tem grupo que começa assim, os danados. Eles se nomeiam os danados, porque eles querem se colocar nesse lugar, nem todos são,
mas a votação ganhou a maioria, aqueles que não são, mas eles vão se organizando. Aí quando a gente brinca, né, a gente, quando tem a virada do semestre, de pausa, eles fazem bandeira do grupo, fazem símbolo do grupo, tal. Aí eles se organizam e mudam o nome do grupo. Eles vão a outro, por quê? Porque aí agora eles se viram, e aí assumem uma identidade mais positiva, porque é isso, no primeiro momento, falam, não, somos danados por um terror, então você acha aquele grupo que, né, os cria. Eu lembro de um dos grupos que era os cria. Quem é aqui de periferia, de São Paulo, vai entender. Os cria, tal. Então eles têm essas, mas tudo bem, a gente não pode, deixa eles ali. E ali a gente vai, né, trabalhando, e eles vão se percebendo que há outras formas, há outras possibilidades e Sim, saudáveis, né? E sim. aí eles se reconstituem. E aí aquele grupo se torna de fato um grupo de acolher, de proteger, né? Tem as escorregadas, né? Sim, falha, e entender que você falha, você não está bem, talvez o outro não está bem, né? Então, que os educadores, por vezes, não estão bem, né? Então, é nesse lugar que a gente tem que valorizar a ideia de grupo. Então, assim, não transformar o grupo apenas num aglomerado de pessoas, que é o que acontece com a escola. Você vira número, inclusive, né? Você é chamado por número. Então, é lamentável porque teria essa grande possibilidade, um potencial muito grande de grupos. Vocês querem ver um exemplo básico? Quando tem que organizar campeonato de futebol. O grupo, por exemplo, os meninos, eles se organizam, eles se protegem, é isso. Então, por que isso? É no grupo, é nesse lugar que a gente vai, né, se identificar, vai se cuidar. Então, dar essa importância do grupo, né, fortalecer essas relações e, claro, levando para esse lugar da civilidade, da positividade, né, do lugar como um recurso para o que a gente trabalha aqui, que é essa resiliência. O grupo tem que ser um recurso para essa resiliência, para constituir essa nossa autonomia e protagonismo também. E essa sensação, né, Jô, de pertencimento, acho que você falou bastante assim, né? A gente pertencer a algum grupo. A gente não fica falando de maneira geral, assim, qual é a minha praia? Eu ainda preciso descobrir qual que é a minha praia, né? Ou qual que é meu grupo, né? A que grupo eu pertenço, né? Será que eu sou um patinho feio ou será que eu sou um cisne? E eu acho que eu vou citar aqui a fala lá do livrinho do Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe, que ele diz o seguinte: você é responsável por todo aquele que cativas, né? Então, no grupo, a gente aprende que a gente é responsável pelo outro, né? E se a gente tem um vínculo, se a gente cria uma amizade, se a gente cria um pertencimento, a gente é responsável por aquele outro que está na nossa frente, tá? E eu acho que isso está faltando muito, e a gente precisa muito disso, né? Porque quanto que a internet tem todo um fator positivo, estamos aqui por conta dela, estamos aqui por conta da tecnologia, mas quanto muitas vezes ela nos afasta do outro de uma forma muito grande, porque não é a tela, é o corpo do outro, é a presença do outro, é a existência do outro. Então a gente vê como os nossos encontros. Nós tivemos que fazer encontros virtuais na época da pandemia, tivemos que fazer uma adaptação aí, virar, né, das tripas coração para. Imagina um trabalho corporal, vivencial, grupal, feito tudo na tela, né? A gente teve que fazer uma grande adaptação, mas realmente o outro é de extrema importância, né? A gente precisa largar o celular, a gente precisa olhar no olho do outro, a gente precisa conversar com o outro, não pelo celular, porque eu já vi gente numa mesa de jantar falando com o cara que está na frente pelo celular, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Então a gente não se desliga da tecnologia e esquece que o outro existe. Então, isso também é uma violência, né? Também tem uma parte de violência nisso. Então, grupo é super importante. E eu acho que a gente pode passar para o outro item, eu não sei, já dá para a gente passar e depois a gente mistura tudo, que é a vivência, né? Por que que esse é um pilar também do nosso método, né? É, eu costumo dizer assim, fazendo um teste aqui, quem se lembra das capitanias hereditárias que decorou na escola? Pode ser alguém que tenha boa memória, vai se lembrar, né? Mas assim, quem se lembra daquilo que não foi significativo, que você teve que decorar e que simplesmente decorou, fez a prova, passou e foi embora e acabou, né?
Mas quem se lembra de uma experiência vivida pelos seus sentidos? Então, quem se lembra de um cheiro de comida gostosa de uma avó, de uma mãe, de uma tia? Quem se lembra do olhar de alguém para vocês? Quem se lembra, sabe, do toque, do cheiro, do latido de um bicho que gosta, né? Isso tudo entra pelos nossos sentidos. Aquilo que a gente vive é muito mais difícil da gente esquecer. E aí voltamos para as polaridades, né? A gente vive no núcleo espiral, a gente sempre fala dos dois lados, né? O Jô já está acostumado, luz e sombra, né? Então, o que está na sombra e o que está na luz? A gente vai ter lembranças muito ruins, né? Porque as lembranças traumáticas, elas também ficam, porque a gente viveu, porque aquilo mexeu com a gente, e particularmente mexeu no nosso corpo. Né? Se você lembra de uma situação ruim, imediatamente seu coração começa a bater diferente, sua respiração começa a ficar diferente. Então, assim, as nossas experiências ruins, elas imediatamente perturbam o nosso corpo. E, por outro lado, as nossas experiências boas e positivas, elas são extremamente prazerosas. E o prazer você vai sentir na sua casa, que é o seu corpo. Então, veja, se a gente fez, né, se a gente tem um método criado para trabalhar com crianças, adolescentes, adultos em situação de vulnerabilidade, em situação de risco ou vítimas de violência, não dá para deixar de fora um trabalho que seja vivencial. Porque por mais que a gente esteja aqui falando, porque hoje é uma roda de conversa, né? As nossas conversas com os nossos públicos, sejam de que idade for, não são conversas, são experiências. A gente propõe muitas experiências. Com as crianças, a gente pode dizer que a gente propõe muitas experiências lúdicas, como a Lu já deu exemplos, né? Ser personagens, aí brincar com o pé, né? Brincar com bola, né? Mas não é brincar, é fazer experiências com o corpo. Então, a criança, às vezes, ela não reconhece a força que ela tem, quanto que o bracinho dela alcança, como que, né? Ela não tem, às vezes, noção disso, ou ela perdeu a noção disso, ou o corpo dela está sobrecarregado de coisas negativas. Quando ela vai para a nossa experiência do núcleo espiral e todo mundo olha a camiseta amarela que o Jô está usando, né? Tá escrito lá núcleo espiral, né, Jô? Quase pegam ele no ônibus, né? Para dizer você é do espiral, né? Porque assim o espiral agora já está vinculado com assim uma coisa boa, positiva que eles podem confiar, que eles podem, né? Que vai dar para eles um senso de segurança, né? Então a gente promove muito esse tipo de coisa, né? Então você vai vivenciar, né? Você vai trabalhar com o corpo, você vai fazer careta no espelho, você vai fazer um monte de coisa, você vai se enxergar, né? Então são propostas, são uma série de, a Lu falou, né? A gente faz o planejamento do semestre. Né? A cada começo de semestre a gente faz o planejamento. Então, são ações e são propostas que a gente leva a priori para as crianças. Então, não é terapia, não é um espaço que eles fazem o que querem, é um espaço onde a gente propõe coisa. Claro que somos bastante maleáveis em adaptar os grupos, em criar situação para facilitar, mas o que a gente tenta é ressignificar esse corpo, ressignificar essa emoção, colocar as emoções nos devidos lugares, o reconhecimento das próprias emoções, né, através da experiência, tá? Então, isso fica marcado, né? E às vezes, gente, vocês têm um encontro com uma pessoa e aquele encontro fica para o resto da sua vida. Vocês concordam? Quer dizer, pode ser um encontro. De repente, aquela pessoa te falou uma coisa, de repente você ouviu ela olhar para você, de repente ela te ajudou nisso, naquilo, né? De repente ela te deu a mão e você fala, nunca mais vou te esquecer, né? Porque a gente não esquece aquilo que é significativo para a gente. E eu acho que quando a gente encontra com essas pessoas tão machucadas, tão não amadas, e elas percebem que elas podem ser amadas, mesmo que o nosso trabalho tenha um fim, mesmo que não seja
perene, a gente não fica com essas pessoas anos, com essas crianças, com isso, não, né? Mas aquele tempo que a gente passa com elas é um tempo onde a gente semeia a confiança, o crédito, a segurança. E você existe, né? E a gente, através das vivências, a gente mostra que aquela pessoa existe. E é muito lindo os retornos que a gente tem. Um dia eu ouvi de um motorista da Kombi, que fazia parte lá do trajeto lá do Saica, né? Eu nunca pensei que eu fosse tão importante, né? Então, uma fala dessa faz a gente pensar, poxa, né? Esse homem entrou de um jeito e está saindo de outro jeito. E é o que a gente quer, que as pessoas entrem de um jeito e possam sair de outro jeito através do grupo, através da vivência, que é nosso tema de hoje, né? Então, exemplos aí, Lu, Jô, que pensaram. É, Jô, eu, você deu aquele exemplo fora dos bastidores lá resgata ele para gente. não, eu ia trazer isso, mas é importante que a doutora me trouxe uma questão, gente, que assim, a gente tem essa questão do método, do grupo e da vivência, e aí, é claro, o respeito à individualidade, porque tem situação em que a gente tem ciência que, por vezes, a pessoa não está bem, e talvez ali ela não vai se sentir segura. Então, por exemplo, a gente tem um atendimento individualizado. Então, a gente também tem esse processo. Nem todo mundo, às vezes, está pronto para vivenciar algumas coisas no momento, né? E até muitas vezes no grupo. Então, a gente também tem essa sensibilidade, tá? Então, só para deixar isso muito, muito claro, a gente tem essa percepção. E claro que a gente vai inserindo, né? Para ela também criar confiança, porque tem gente que está tão machucada, que não quer confiar em ninguém. Não quer dar a mão a ninguém. Sabe aquele bicho, quando você. Não estou comparando a gente a bicho, mas embora a gente seja animal, né? Mas você vai adotar que ele tá tão machucado, já viu vários vídeos desde que o bichinho não quer que ninguém nem chegue para dar de comer perto. É isso, assim, né? E a gente costuma falar isso, eu costumo sempre repetir muito isso, que os educadores levam para si muito quando a criança é muito agressiva, né? E ele não entende esse histórico, por vezes ele não quer nem que você chegue perto dele. Ele é violento, porque ele já foi tão violentado que ele quer que ninguém chegue perto, né? Então, ele bate em todo mundo. E aí, então, esse cuidado a gente tem que ter. Mas a vivência é isso, sim. Eu acho que eu, como educador, pedagogo, eu sou um freiriano, né? Você falava disso, da pedagogia dos sentidos. Precisa fazer sentido para a gente, senão, né? Quando a gente vai vendo que tudo que a gente aprende é assim, necessário, só que as pessoas não colocam dentro de um contexto do sentido para a gente, não vivencia. Uma coisa é você falar o que é uma folha e que ela faz fotossíntese. Outra coisa é você ir lá pegar a folha, você vê a diferença das folhas, sentir o cheiro da folha, né? Existe pedagogia de escola particular só para isso, tá, gente? Que eles aprendem nessa prática, e é uma verdade. Não adianta eu só falar longe, criança, sobretudo, né? Então, esse lugar da vivência, esse lugar do aprendizado pelos outros sentidos. Porque a gente não aprende só ouvindo, elaborando, né? A cognição não vem só por essa teoria, ela vem pelos sentidos, né? É aí que a Deusa trouxe. Você tem cheiro que você vai lembrar, tem cheiro que te acalma, tem cheiro que pode deixar nervoso, então, né? Tem paladar, então você vai, né? Então essas vivências são altamente importantes. Então a gente tem as atividades faz isso, mas com os educadores a gente tem experiência. Não precisa saber, aqui tem muitos que já vivenciaram, que são de CCAs que já vivenciaram conosco e que já chegaram a esse ápice, né, da atividade em grupo, que a gente não leva a teoria. Quando a gente faz trabalho com os educadores, a gente não vai lá a gente ensinar como fazer com a criança, né? Ensinar como é que você tem que educar. Não é isso. Primeiro você acessa você, sua vivência, né? O que você foi criança, como é que você foi adolescente, como é que você, o que você é uma, porque as pessoas são pessoas, gente, não são só educadores, são mulheres, homens, filhas, mães, né? Então é a partir disso, e aí isso vai ativando, né? Vai ativando esses lugares que você vai percebendo qual é o sentido que você está fazendo aquilo ali, né? E como é importante você rever a todo momento, como é que você aborda, que por vezes você está reproduzindo uma violência que você mesmo vivencia e não se percebe com as próprias crianças, né? E uma das vivências que eu tive foi essa, num dos grupos que eu fazia com as famílias, que eu nunca tinha visto, era a primeira vez, a gente estava fazendo uma... E a gente só eu fiz um exercício com eles, da cabra cega, né? Aquela do exercício de você tampar o olho e um guia e o outro é guiado. Então faz um percurso, a gente coloca alguns obstáculos na sala e um tem que guiar, né, essa pessoa de olhos vendados. Depois troca os papéis. Então, só para resumir, isso é um desafio, que nem todo mundo é fácil confiar no outro, tem toda uma questão. Mas esse trabalho era isso, era um grupo de familiares que já se conheciam há um tempo, e a ideia é que eles pudessem, né, fortalecer essa ideia de grupo.
mas ainda bem que eu estava com uma colega psicóloga do lado, porque a gente faz isso, mas outra coisa que a gente trabalha sempre em dupla, para dar o suporte, mas foi importante porque aconteceu isso, houve uma cartaz de emoções de pessoas se colocando nesse lugar, como foi difícil para guiar, preocupado de cuidar do outro, como também se entregar e ser cuidado. E duas pessoas comuns ali com a relação com o pai, e aí ela desabou a chorar e falar muito. E ela falou, não, mas ela precisava falar. E o tempo não dá, mas a gente deixou falar, porque ela falou assim, olha, eu faço terapia há mais de 2 anos. E eu nunca consegui falar isso com a minha terapeuta. Eu não consegui abrir isso. Mas hoje, depois do que ela vivenciou, aquela questão que ela se sentiu insegura, teve que confiar em alguém guiar ela não confiava em mais ninguém, e aquilo trouxe para ela uma tensão que abriu. E aí foi como aí ela foi um alívio, porque ela sentiu é isso, ela teve que enfrentar aquilo de novo, né? Ela teve que enfrentar essa questão de relação e como é que é isso, que ela se colocar nesse mundo e confiar novamente em outras pessoas. Porque foi violentada, vítima com o pai, depois com o marido, aquelas, né, histórias que todos nós infelizmente sabemos. Então não adiantava, eu podia chegar lá trazer a Lei Maria da Penha, podia falar de um monte de teoria. Ela ouvia, ok, fazia sentido, tal, mas não acessaria esse lugar, né, que ela não confiava nem na terapeuta para falar, né? Então foi aquilo desagou nela e claro a gente orientou até então ela pudesse, né? Se agora podia falar isso com o terapeuta, o psicólogo agora para orientar. Então precisaria de ser acompanhado, mas como foi importante, ela precisou vivenciar, ela precisou sentir uma situação que ela se abriu e permitiu. E ela falou que aquilo foi um alívio porque isso ela carregava com as filhas. Ela estava lá com as filhas fazendo, ela participava das coisas, vigiava toda hora em cima, mas isso, né, um trauma que ela poderia estar replicando, inclusive, porque cuidar demais também, viu, gente, né? Também não tinha como dar espaço para o outro crescer, porque o medo que ela vivenciou, que ela precisou acessar de novo esse lugar, né? E não tinha outra forma se não fosse pela vivência, pelo corpo, né? Então, só esse exemplo vocês têm, assim, por isso que a gente defende essa tese, né, desse trabalho, né? Com todo respeito, com todo cuidado, mas que quando você vivencia essas sensações, sejam positivas ou sejam negativas, até as negativas são importantes para a gente enfrentar, olhar para elas. Com os educadores, fala, eu pergunto para eles, quem tem raiva de criança? Quem que ficou com raiva de criança? Ninguém levanta a mão. Aí eu falo, todo mundo mentiroso. Porque a gente tem raiva de criança. Tem hora que a criança te afeta, te deixa nos nervos. E tudo bem você sentir raiva, né? E você, aí a partir dessa sensação que você tem, mas como é que eu lido com isso? Quem é o adulto da relação? Como é que eu lido com isso? Para também eu lidar com a criança que também vai estar com raiva, vai estar frustrada, vai estar, enfim. Então, é nesse lugar, e por isso que a gente não fala que a gente vai trazer só teoria. Não adianta a gente só trazer teoria, né? Precisa ter essa vivência. Quantos de nós já não assistimos um filme só para ver esse filme? Choramos muito, muito. E jogou tudo aquilo que, por vezes, a gente não falou com muita gente. Uma música, né? Tem uma música clássica chamada Poema, cantada pelo Ney Mato Grosso, que vou te falar, ela é o clique para muita gente. Você ouve aquela música, parece que tudo deságua. E é isso, não tem um canal, né? Só intelectual, cognitivo, letrado, tá, gente? Então é nesse lugar, eu acho que eu trouxe esse exemplo porque ele é muito verdadeiro. Ele está presente no nosso dia a dia, né? Lu? Eu estava pensando aqui, nossa, vem tantas experiências, né, que a gente vive lá, mas acho que antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que quando, no preparo do nosso planejamento, né, quando a gente está pensando, refletindo sobre as atividades, nós lá na equipe, nós vivenciamos essas atividades primeiro, né? É muito interessante, porque por mais que a gente escreva um planejamento, a gente sabe que muitas vezes essa atividade talvez tenha que ser adaptada de acordo com o grupo, do que está acontecendo naquele momento, mas antes disso, a gente vivencia. Não só para ver se vai dar certo ou não, não só para pensar se a atividade é boa ou não, mas para sentir aquela experiência. Porque nós, enquanto profissionais, às vezes, a gente parece que meio que se distancia um pouco. Vamos sentir, vamos vivenciar. E é interessante isso, né? E aí eu estava lembrando de uma atividade que nós fizemos com as crianças. Como que você consegue mostrar para a criança um limite, né?
onde ela é muito agressiva, muito impulsiva, ela vai para cima do outro, ela fala muito alto. Como que você explica, por exemplo, uma criança para um adolescente que ela precisa ter cuidado com o outro? E aí nós pensamos, eu pensei na atividade do barbante, Neuza, que nós usamos com as crianças. Nós pensamos de diferentes formas. As crianças ganharam um pedaço de barbante bem grande. E aí nós pedimos que cada criança circulasse, ela ficasse dentro desse barbante e ela ia fechar esse barbante. Só que ela ia circular o espaço dela fora conforme ela se sentisse confortável. E aí, conforme ela deixasse esse barbante, ou ficaria muito espremidinho, próximo do corpo dela, ou teve crianças que colocaram o barbante pela sala toda. Essa que é Conforme espaço, né? Essa que é essa que é espaço, né? espaço. E aí isso foi muito conversado. Por que esse barbante tão pertinho? Tinha algumas crianças queriam que os outros estivessem perto dela. Se sentia à vontade com a proximidade. Queria até ser tocada. Outros não queriam nem chegar-se perto. Queria colocar uma linha no meio da sala, daqui você não passa. Olha quanta coisa a gente consegue conversar, e é interessante que não é nem só o barbante em si, mas como esse corpo estava ali dentro daquele barbante. Alguns estavam muito bem à vontade, esperando ser recebidos pelo outro. Tinha criança acuada dentro. Olha como o corpo mostra, quando a gente vai vivenciando, a gente sente, né? Não precisa falar muito. Quando a gente está triste, nosso corpo parece que cai junto, né? Quando a gente está feliz, parece que a gente abre, né? A gente cresce. E é mais ou menos isso mesmo. Olha como que a gente consegue trabalhar as emoções com as crianças, né? Olha aquele filme do Divertidamente, quando a gente vai falar da emoção com as crianças. Ai, como que você conseguiria mostrar alegria no seu corpo? Tinha criança saltitando pela sala toda, pulava, gesticulava, dançava com a outra. Quando falava ansiedade, as crianças corriam pela sala. Ai, a tristeza. Tinha criança que se escondia debaixo da mesa, pegava alguma coisa para se cobrir, né? Olha a forma de mostrar, olha como o nosso corpo vivencia isso de diferentes formas. E cada um, às vezes, mostrando de formas diferentes. E é Uhum. interessante que essa mesma atividade do barbante, quando nós fizemos, nós da equipe, nós trouxemos de uma outra forma. Nós nem usamos o barbante. Nós usamos a própria equipe de mãos dadas, com um colega no meio que se ofereceu a ficar no centro da roda. E nós, de mãos dadas, fomos perguntando até onde nós poderíamos se aproximar dele ou não. Olha como a gente vai pensando em cada atividade. Para alguns grupos de crianças, foi possível fazer essa atividade de Uhum. mãos dadas, com a criança no centro e se aproximando. Para outros grupos, naquele momento, o facilitador teve a sensibilidade de perceber que aquele grupo não respondia bem para esse lugar, ou por ser muita agitação, ou por eles estarem mais acuados. A gente usa de algo para vivenciar essa possibilidade, usar um barbante. E aí o corpo, cada um foi mostrando de uma forma. Ah, eu estou feliz aqui dentro. Como que você sente essa felicidade? Ah, eu fiquei com medo de ficar aqui dentro. Aí quando ele falava o medo, tinha uns que encolhiam, tinha outros que escondiam o rosto. Olha como a gente vivencia, olha como o nosso corpo mostra, né, Neuza? É Sim. de uma forma tão independente, né? A gente acaba E eu, deixando levar, né? e eu acho que mostra de uma forma surpreendente. Gente, quando a gente faz vivências, as pessoas descobrem, como disse o Jô, coisas que elas não tinham consciência, que elas não tinham ideia. Eu vou dar um exemplo só, de um grupo que eu estava e que a gente fez um trabalho que não foi exatamente do barbante, mas foi de aproximação, onde a pessoa ficava parada
a pessoa e aí uma outra, ou a dupla, né? Em dupla, a outra pessoa se aproximava, né? É, estão perguntando aqui, oba, vamos começar as perguntas. Vou dar o exemplo, a gente vai abrir para as perguntas. Ótimo. Aí a pessoa se aproximava e você tinha que dizer, para, quando você percebia que aquilo tinha chegado no seu limite, tá? Então, só que aconteceu o seguinte, vinha uma pessoa de frente, tudo bem. Aí essa pessoa vinha de trás, você mandava parar. Depois essa pessoa vinha do lado direito, você mandava parar. Daí essa pessoa vinha do lado esquerdo, e o que aconteceu com uma das pessoas? Quando ela estava ali e a pessoa começou a se aproximar de um determinado lado, a pessoa se aproximou, se aproximou, se aproximou, se aproximou, até chegar a encostar nela. E ela não mandou parar. E foi nessa hora que ela lembrou que ela tinha sido assaltada e que o assaltante colocou uma arma na cabeça dela, exatamente do lado onde ela não mandou parar. E o que a gente entende? A gente entende que o assalto ou o trauma quebrou a barreira do limite dela. E ela ficou sem perceber que se o outro atravessasse essa barreira foi quebrada, foi machucada, ela estava ali, ela tinha sabe, como se tivesse tido um rombo, né? Um rombo corporal no contorno corporal dela, né? E ela nunca tinha imaginado que ela tivesse esse rombo corporal daquele lado, ou seja, ali tinha um trauma. Então, assim, a vivência ela é surpreendente de vez em quando, e você descobre coisas que você não sabia a seu respeito. E não é a nossa intenção ficar escarafunchando coisas. Então vai tirar, eles vão falar. Não é isso. É trazer para a pessoa a situação de refazer, de ressignificar a própria experiência. Então, a vivência é dentro dos 5 pilares do espiral. É o corpo, é o grupo, é a vivência, né? É o símbolo, o que aquilo está significando, para que a gente chegue na resiliência. Tá? Então, talvez, acho que a gente falou bastante, né? Ju, será que podemos ver as perguntas e se as pessoas querem abrir câmera ou querem perguntar alguma coisa? Porque aí a gente vai. Afinal, é roda de conversa, né? Senão só os 3 falam, né? Cadê a roda? Vamos abrir a roda, né? Tem uma pergunta já aqui que é direcionada para crianças de 3 anos, né? A Luciana falou assim: boa noite. Essa vivência é bacana para fazer com crianças de 3 anos? É, é importante a gente, assim, a gente vai divulgar até os nossos cursos, né? Para a gente falar um pouco depois em compreender o processo de desenvolvimento, né, gente? Por mais que seja a vivência, também tem que compreender em que etapa de desenvolvimento essa criança está e ela consegue compreender alguns comandos. Por exemplo, esse do limite, talvez, se eles não conseguem estabelecer eles, por vezes, para estabelecer, você pode propor você fazer isso, né? De pedir para ela parar. Você estabelecer o limite, pedir que eles venham e eles param. E para eles fazerem, né, Neuza? Talvez essa percepção a partir de você, né? Porque também tem a questão da idade da plena compreensão de algumas questões. Agora, Porque diversas outras. 3 anos é bem pequenininho, sabe? Eu acho Mas que tem aí, propostas que têm que ser adaptadas. 3 anos 3 anos tem experiência muito, como é que eu vou dizer? É muito corpo, né? Mas e, você pode dar cambalhota. Tem muitas coisas que a gente faz, que a gente dá cambalhota, a gente brinca de pular e a gente brinca de. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre adaptar, né, Jô, a idade do desenvolvimento à proposta que a gente está fazendo. Eu ainda acho que para a criança de 3 anos essa proposta seja um pouco complexa dentro dessa visão que a gente está tendo. Então, talvez a gente tivesse que pensar mas, em mas, adaptar. mas brincadeiras, por exemplo, de casinha, pergunta se pode entrar, porque temos a situação Isso, de crianças que são violentadas e elas não conseguem impor o limite, né? Porque elas confiam no adulto e tal. Então, aí entra o lúdico. Aí, por vez da brincadeira, da casinha, da cabana, para ver que a criança adora essas coisas para que ela
A gente até brinca para voltar para o útero, né? Elas adoram coisa Elas para ficam elas se doidas se você põe voltarem, né? cadeiras assim, você tampa as cadeiras, põe cadeiras em fila e você tampa com um lençol bem grande e elas atravessam, né, Jô? O Elas entram percurso. por um lado, saem pelo outro. Gente, Então, é quase que uma experiência de nascimento. Então, essas vivências é possível a partir do lúdico, né? Ele é assim, para ele até entendendo. Agora, da casinha sempre é muito legal, assim. Quem pode entrar na sua casinha, quem pode tomar o chá com você, quem pode, né? Isso, ou até mesmo do toque, né? Do toque também. Ah, isso aqui pode tocar, que você gosta. A gente faz muito também algumas atividades, crianças um pouco menores, é que a gente começa a trabalhar lá a partir dos 6, sobretudo, né? Mas é isso, assim, de ele também se percebendo, mesmo muito pequenos, o que ele gosta, que eu não gosto, né? Que ele não gosta, pelo menos, porque aí eles, e definindo isso também, tá? Mesmo muito pequeno, porque a vivência é muito corporal, eles estão experimentando tudo, né? Tudo para eles é absolutamente intenso, né, gente? Essa idade da primeira infância é um boom, eu falo, é assim, o momento do boom, né? Você tá colocando todos os softwares nesse sujeito, tudo, né? Valores, tudo, né? Então, para ele é um turbilhão. Então, tem que tomar esse cuidado, mas é possível, porque só na vivência, não é à toa que a criança vai te imitar, vai calçar o seu calçado, vai querer vestir o seu vestido, vai querer ser o outro, né? É uma vivência, vai experimentar. Como é que é andar assim? Como é que é É, imitar? Por isso que eles imitam, né? é. E criança é muito exploradora, né? Ela Sim. quer descobrir. Ela tá, imagina, gente, ela está numa descoberta do mundo. O mundo é algo totalmente novo, né? Então a exploração é muito interessante a gente deixar Vamos as ver um crianças. jogo muito interessante com aí vocês vão ver que é interessante assim com as crianças pequenas é delimitar. Aí, por exemplo, eu já vi uma situação de crianças imitando algumas autoridades como professora que nos assustava porque ela copiava e falas absolutamente violentas e fazia cara. E aí aí era muito legal porque o educador disse, meu Deus, mas será que eu sou assim? Então essa vivência dela trazer do que ela percebe do outro imitando o outro é bem interessante, né? Porque aí muitas vezes Uhum. eu falo assim, então eu tenho que pensar em atitudes mais positivas, porque ele está copiando, né? Ele vai copiar, ele teve aquela sensação, né? E aí ele muitas vezes reproduz aquilo. Então, eu acho que é nesse lugar. Eu só precisava rapidamente lembrar de uma coisa de vivência, que assim, foi uma das situações a quais eu trabalhando, identifiquei um abuso, uma violência sexual contra uma criança, gente, justamente uma vivência no teatro, fazendo teatro. E aí, numa determinada cena, a menina, a coisa não ia, começava a chorar, e não tinha nada a ver com isso, mas é que era tinha um pai violento, tinha um pai que era muito violento, tal, na cena, né? E a menina não dava conta. E aí, assim, falei, mas o que está acontecendo? Tal, né? A gente tinha uma família, supostamente era tudo muito organizado. E aí, quando se descobriu, assim, era uma extrema violência com ela e com todas as irmãs, né? Com as demais filhas. Mas só foi possível identificar, né, na vivência, mesmo na hora que ela, alguma coisa que ela percebeu, porque até então ela trabalha mais de ano conosco e ninguém, né, existiam segredos de família e tal. Então, como é essa questão de você vivenciar uma determinada situação de risco, isso desencadear. E essa percepção que os educadores têm que estar atentos quando a gente vai falar dessa questão da proteção da criança e adolescente, né, que não vão verbalizar, né? Então, essas É. situações de promover essas vivências também auxiliam nisso, né, nessas percepções dessas violências, né? Sempre, gente, com muito cuidado. Eu sempre falo, né? Tudo isso que a gente propõe, a gente faz com muito cuidado, porque a gente não quer retraumatizar a criança, né? Retraumatizar a criança é levá-la aos sentimentos negativos mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Porque, gente, cada vez que a gente pensa numa situação difícil, o nosso sistema fisiológico entra na mesma situação. Você já sabe que não está mais, você já sabe que o predador não está mais lá, você sabe que o agressor não está mais lá, mas se você lembra de alguma coisa, ou lembra da situação, volta tudo de novo dentro do seu corpo, né? Seu corpo. Temos mais perguntas aí, eu acho, né? Ju? Temos a pergunta da Jordane. Ela pergunta: a partir de que idade é recomendado conversar com as crianças sobre educação sexual para a prevenção de abuso e violência? Vamos lá. Lu, quer responder? Deixar a Estava palavra para você? pensando aqui, lembrei até do curso que a gente está oferecendo, né, de desenvolvimento humano, quando a gente pensa muito sobre cada etapa, né, do desenvolvimento da criança, que é importante a gente reconhecer.
quando a gente fala em violência, a criança dificilmente ela vai verbalizar, né? O que a gente trabalha muito com as crianças é de uma forma muito lúdica a importância dela reconhecer o autocuidado. Então, a consciência do próprio corpo, né? Que nem quando a gente faz, tem até um jogo nosso, né, Neuza, da onde pode ou não ser tocado, né? Que é É, os. Eu esqueci o nome, não é semáforo, tem um outro nome, nossa. É o semáforo semáforo do toque. do Semáforo do Semáforo toque. do toque. Nós toque, eu temos, eu ia acho que é falar isso. dele, eu ia falar dele. Uhum, O quanto é importante, que aí a gente vai mostrando para a criança a importância de como que ela pode ou não ser tocada, né? Porque isso. assim, a gente tem que tomar cuidado. Uma vez eu ouvi essa expressão, mas eu acho que é muito importante. Corpo de criança não é terra de ninguém. A gente tem que respeitar esse lugar. A gente tem que olhar para ela com respeito. Ah, eu posso. Vai lá, beija fulano. Ah, você tem que abraçar o tio. Agradece o presente, vai lá, abraça não sei quem. É difícil isso. Então, como que a criança vai entender, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? A partir que a gente começa a mostrar para ela que o corpo dela é respeitado e tem que ser respeitado por todas as pessoas, né? Que nem um exemplo, quando as crianças entram na sala, por exemplo, elas escolhem a forma que elas querem cumprimentar. Se elas querem dar um beijo no facilitador, se ela quer só dar um toque de mão, se ela quer um abraço. Ali a gente já está mostrando para ela que ela está sendo respeitada e que o corpo dela tem que ser respeitado. Eu não vou tocar nela se ela não aceitar, né? Eu não vou beijá-la, eu não vou abraçá-la se ela não aceitar. Isso já nós já estamos educando, orientando, não é nem educando, orientando essa criança com o próprio cuidado. É uma forma de mostrar como que ela tem que ser cuidada. Então, se Uhum, eu, se eu trabalho com crianças pequenas, por exemplo, que eu tenho que trocar ajuda a dar banho, de como você vai falando para essa criança: olha, eu vou trocar sua fralda, eu estou limpando você, olha, agora eu vou dar banho, olha, eu vou tirar sua roupa, porque nós vamos entrar no chuveiro. Olha os cuidados que a gente está tendo e mostrando para essa criança um respeito e um cuidado. Aos poucos ela vai entendendo, conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo com todas essas informações, ela vai compreendendo, ela vai assimilando que esse cuidado é necessário. Então ela vai conseguir perceber que aquele toque forçado, aquela coisa que vai causar um mal-estar, ela vai entender que aquilo não é saudável. Isso é uma forma de orientar também. De uma forma uhum. lúdica, na brincadeira, quando você toca a criança, onde eu posso colocar a bolinha, né? Eu posso colocar na mão, eu posso colocar no ombro, eu posso colocar na barriga. Onde que eu posso colocar? Ah, aqui eu não posso, olha. Então, são várias formas que a gente vai ensinando a criança de acordo com a faixa etária dela, né? Para ela compreender. Uhum. Eu quero completar, porque a pergunta foi bem específica, no sentido de que com que idade, né? Acho que Tá, nós temos duas coisas para pensar. Acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: não adianta a gente pôr o carro na frente dos bois, né? Então, muitas vezes a gente quer explicar coisas para uma criança que ela não está em idade de compreender. E aí é pela ansiedade do adulto. E nós temos que tomar muito cuidado, né, com essa coisa de já explicar para a criança que é perigoso isso, perigoso aquilo, porque para a gente não tomar cuidado de sexualizar tudo que existe, né? Então, assim, pegar uma criança no colo, dar um beijo, ser amorosa, dar a mão, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não tornar isso um perigo constante, indiscriminado, iminente, que vai fazer com que essa criança, daqui a pouco, não queira mais encostar em ninguém, porque tudo é perigoso. Então, o adulto tem que também ter muito cuidado como ele vai tratar. E tem uma outra coisa que é o seguinte: a criança pergunta muitas vezes, né? E assim, se a criança é muito pequenininha, a responsabilidade de cuidar daquela criança é do adulto. Então, ele precisa controlar, estar junto com ela, saber acompanhá-la, né? Não expô-la, não colocar em situação de risco. Ah, porque eu deixei aqui, eu larguei ali. Não, tem que
cuidar. Porque não adianta você explicar para ela uma coisa que vai ser muito complexa também, né? Ao mesmo tempo, a criança também te dá sinais de interesse. A gente tem, quando a gente faz anamnese com pais, a gente pergunta, né? E o interesse sexual, quando é que apareceu? A criança já perguntou? Tem crianças que perguntam de onde veio os bebês, como que nasce, um monte de coisa, né? E tem crianças que demoram mais tempo para perguntar e não são tão, vamos dizer, curiosas ou interessadas naquele assunto, né? Então a gente tudo é difícil responder essas coisas que são muito assim, porque assim é bastante de observação e é muito relativo. A gente não pode. é, eu vejo que os pais ficam ansiosos muitas vezes de orientar, mas ao mesmo tempo, qual é o momento de orientar, né? Então, às vezes a própria criança dá a dica, às vezes a gente tem que tomar o cuidado, e aí acho que caso a caso, em certo sentido, né? Jô ia completar? Acho que Jô ia falar alguma Ah, coisa. sim, eu ia falar disso, assim, no sentido de que a educação sexual necessariamente não, né? Que a idade, porque você vai ter que ter uma compreensão, né? Falar dessa questão do termo sexual é uma outra questão. Mas o que a Neuza trouxe é importantíssimo. A gente, assim, antes de você responder, devolva a pergunta para a criança, né? É aquela velha situação da mãe que não soube responder, o educador, inclusive, quando chega para ela e fala assim, mãe, eu quero virgem. Aí a família se enrola todo para explicar, né? Se enrola, e aí ele não entende, aí ele olha e fala, não, é porque está aqui escrito no azeite, né? E aí não se perguntou para a criança, né? Quando ela pergunta alguma coisa, devolva a pergunta. Eu já passei situações assim, que teve que mobilizar uma rede inteira, a gente, com atendimento, que não tinha necessidade. Que era só ter perguntado para a criança por que ela está perguntando aquilo. Mas você está perguntando isso? Onde é que você ouviu isso? Ah, por que muitas vezes a pergunta é isso? Era o azeite. O que é virgem? Ele leu azeite virgem, extra virgem. O que é isso? E aí criou, é nesse lugar de estar tranquilo. E a gente hoje está numa um moralismo equivocado, né? Hipócrita, de todo respeito, mas é mesmo. E aí fica com esses melindres. Não, é natural, é tranquilo, né? E devolva a pergunta, porque a criança ela é curiosa, você devolve a pergunta para ir construindo esse diálogo com a criança, porque ela mesmo, ela também está atenta a isso, porque ela está perguntando muitas vezes não é isso tão profundo, tá? Não é, né? Então tomar esse cuidado e aí entender onde ela está vendo isso, de onde ela ouviu, né? Então, aí você vai cercando esses cuidados. A gente está com muitos problemas aí de acesso à internet, inclusive, né? Então essa tranquilidade, né? Sem esses tabus, muito tranquilo, né? Que aí você não sexualiza, você vai para um outro lugar de naturalizar as Sim, coisas, né? Agora, quanto à questão do cuidado, e aí só repetir as colegas, é isso. Desde bebê, ele tem que entender que o corpo é dele e tem que ser respeitado. E aí, isso é um processo ótimo, porque é isso, ele naturaliza o respeito para ele e para o outro, né? Então, acho que é nesse lugar. Então, não tem uma idade certa, mas você, claro, a cada etapa do desenvolvimento, você vai ter um manejo, né? Mas ele precisa começar com essa ideia de que o corpo é meu e ele precisa ser respeitado. Eu vou fazer a leitura da pergunta da Débora. Ela pergunta: eu estou trabalhando com adolescentes de 11 e 13 anos, em um SAICA. Que tipo de atividades de vivência vocês recomendam? Tenho tido dificuldade com essa questão da verbalização. ficou ampla essa pergunta, né? Débora, você quer perguntar melhor? Você está aí, né, no coisa com a gente. Está aqui online É, conosco. Se a Débora quiser até abrir o microfone, Fala, Débora, e Deborinha, falar, fala aí. Você fica à está trabalhando, mas vontade. qual é a dificuldade que você diz que você está tendo? Abre o microfone para a gente te ouvir. Oi, boa Sim, noite. Boa noite. consegue me ouvir bem? Boa Sim, noite. sim. É, então, eu tenho tido dificuldade de trabalhar essas questões da violência que eles sofreram, né? E agora eles estão nesse processo de entrar ainda no cadastro de adoção e tudo mais, mas eles ainda não estão muito bem preparados para serem adotados e a gente está preparando eles para serem adotados. E aí tem toda essa questão assim que eles ainda nem com a psicóloga deles também na terapia eles não conseguem verbalizar muito bem tudo que eles vivenciaram, né? E aí, eu ainda sou estudante de psicologia, na verdade, estou fazendo estágio, e aí eu queria recomendação, assim, de atividades de vivência
igual as que vocês citaram, para poder me aproximar mais deles e tentar entender melhor tudo o que eles passaram, enfim, e eles poderem, né, colocar isso para fora. Você encontra com eles em grupo, Débora? São grupos de adolescentes? Não. É, na verdade, são dois irmãos, são dois. Tá. Uhum, uhum. É. Porque eu acho que uma coisa muito importante é como eles precisam ser escutados, né? Uhum, Acho que sim. adolescente precisa muito da escuta e do olhar. Acho que aquilo que a gente falou, né, da escuta e do olhar é muito importante. Então, assim, eu fico pensando que sabe, você pode se valer de desenho, você pode se valer de coisas não verbais, como você falou, está difícil para eles falar, Sim. né? Então, se eles não conseguem falar, eles podem escrever, eles podem desenhar, você pode usar massa, você pode propor que eles façam figuras, né, de massa, você pode propor que se desenhe o corpo deles num papel craft grande e que eles colocam lá como é que eles estão se sentindo, que emoções que eles estão sentindo, ou que eles pintem, né, onde essas emoções estão no corpo dele, que talvez você traga eles um pouco para esse corpo que é uma casa Uhum, e que vai ser e que vai ter um outro lugar, né? Você diz que eles estão para ser adotados sim, e que eles precisam se preparar para ir morar em outra casa, né? Então exato. começa com a casa que é deles, né? Começa com a Uhum, casa que se chama corpo, né? Assiste o nosso primeiro encontro, né, que a gente fala bastante de corpo, mas não sei, a ideia que me vem, não sei, Jo e Lu, me vem, como você falou que eles vão ser adotados, e você falou de casa, eu pensei assim, puxa, nada melhor sim. do que tratar da própria casa, né? Como é que eles se cuidam, quanto que eles se cuidam, como é que eles respeitam o que eles sentem, será que eles dormem quando eles têm sono? Porque, gente, às vezes são coisas básicas, né? Você dorme quando você sente sono? Você come quando você está com fome? Ou você passa por cima de você mesmo? Porque às vezes a violência começa com o que a gente faz com a gente, né? E às vezes o próprio adolescente não se respeita. Então, acho que dá esse contorno para eles, sabe? Da existência deles. Porque aí eles vão inteiros para a Uhum, adoção, né? Eles não podem ficar divididos assim. Mas quem sabe você imaginar que você está juntando pedaços e você está montando um novo irmão com outro irmão, enfim, né? É, Jo, Lu, querem complementar? Eu fiquei pensando aqui, às vezes a gente pensa tanto o que falar, o que fazer, mas às vezes só propor essa atividade de vivência, né? Como a Neuza falou, um desenho, uma modelagem, um ouvir uma música, e às vezes ali vai vindo conversas, às vezes uma conversa tão falando do dia, falando da escola, falando, as coisas vêm. É como a Neuza falou, às vezes eles só precisam ser ouvidos. E E a aí história você da vai a música é bem legal, né, Lu? Porque há de repente mais você de pode 11, pensar, 13 perguntar para anos. eles, Débora, que música que eles gostam, que banda que eles gostam. Porque E adolescente não é música, né, que sim. chama, é banda. Uhum, Que uhum, banda que você gosta, né? E, é, gente, às vezes você pega uma letra de uma música, uhum, ali tá a história dele. Ali está o sofrimento dele, ali está o trauma dele, na música que ele gosta, na letra que ele gosta. Então, Débora, tente olhar sempre de uma maneira assim: o que que isso significa? sim. O que que significa essa música? Sabe? Porque aquilo não é apenas a música, não é uhum, apenas o barbante, não é apenas a figura de massa que a Lu está falando, não é apenas, é mais do que aquilo. Uhum, Muito bom. perfeito. É isso. Débora, você já teve vivência comigo, é isso? Sim. Ah, tô conhecendo esse Ah, rostinho. Eu reconhecendo esse rostinho em algum lugar. A Débora, você fez agência jovem lá comigo, né? Na fundação. Isso, na Que fundação. maravilha. Você está Uhum, estudando psicologia? sim, eu tô Olha, no último ano agora, terminando olha a agora. contaminação aí, ó. Que bom te ver por aqui, querida. Que Sim. bom. Muito feliz. Eu acho que é isso, eu acho. E você também em sua comunicação, né? A gente falava muito dessa questão da comunicação. A Família do Uhum. Futuro, quem já assistiu esse filme, quem nunca assistiu, já assistiu, Neuza, A Família do Futuro? não, esse não, É sobre não. adoção. Já assistiu, Débora?
A Família do Yeah, Futuro sim. é muito interessante, porque ele toca muito, né? A história de crianças que vão ser Uhum, adotadas. O contador de história, né, um brasileiro também vai falar da questão de adoção, dessa Uhum. frustração, desse meio, dessa angústia de ir para esse outro lugar e ter sido vítima também de muitas situações, e é com meninos, né? E eu acho que é isso, e trazer vivência que eles possam se expressar, quais são as angústias, o medo, né? Eu trabalhei muito tempo com acolhimento, eu sempre muito medo, porque é o mesmo lugar, lá é um lugar que estão protegendo de uma certa violação de direito, mas lá também é uma violação de direito, porque ele não está numa convivência familiar, né? Mas é o medo de ir para uhum, esse outro lugar, né? Do desconhecido, né? Um Do desconhecido, né? desconhecido, e eles estão num momento muito crucial, porque é a pré-adolescência, adolescência. Já estão tendo a uhum, compreensão do concreto e o abstrato, né? E aí é isso, projetar futuro, né? Uma das coisas que a gente fala, né, Neuza, da questão da resiliência, dessas competências, também estimular para que eles possam projetar esse futuro, nesse outro lugar, com essas outras pessoas, né? Para talvez eles, porque uhum, por vezes não consegue projetar, né? Tem um tanto medo que não consegue deixar a mente sair daquele presente, dessa angústia, né? Então eu acho que são filmes uhum, interessantes, letras estão que o poema é um deles, o poema é uma das letras que eu acho que afeta bastante. E é isso, eu acho que nesse lugar de eles sentirem, cadê os outros? Vocês têm que sentir. A gente tem uma preocupação de deixar as pessoas sofrerem, né? Mas eles têm que sentir, e até sofrerem, mesmo, até identificar que estão sofrendo, e o porquê estão sofrendo, para poder Sim. lidar com isso, para poder enfrentar esse próximo passo do desconhecido, né? Então, essas uhum, vivências é isso. Então, mesmo que eles fiquem tristes, mesmo que eles vão chorar, né? Porque também é um rompimento, eles sim, se criaram vínculos, não sei quanto tempo está no acolhimento, porque a gente trabalhava com crianças que estão lá com 2, 3 anos, passou 10 anos no acolhimento, vai ser adotado, sejamos honestos, uma ruptura muito pesada para eles, né? Então, é nesse lugar que a uhum, gente tem que reconhecer que dói mesmo, romper dói. E a gente assim, ser muito transparente com eles. Acho que uma coisa que a gente é difícil de ser transparente com as pessoas. Não, a gente sabe que dói, é, dói. Sim, tudo bem que dói, mas, né? Então, eu acho que é nesse lugar de talvez essas vivências, nesse lugar do sentir mesmo as emoções que estão atravessando, né? legal. sim, Gente, acho que estamos seguindo para o fechamento, né, No da final. nossa roda de conversa. Acho que é importante a gente falar de três itens que podem ajudá-los, né? Esse momento da roda de conversa, que a gente optou por esse ano falar sobre o método Espiral, mas a gente tem um curso, né, Neuza, que tem um aprofundamento do método. Acho que se a Neuza quiser falar, até para que vocês saibam que nós temos no nosso site, lá tem uma área chamada cursos, nessa parte de cursos tem a parte de formação. Quem tiver interesse em participar da lista de espera para a próxima turma, pode se inscrever por lá, mas acho que a Neuza conta um pouquinho o que é esse curso de formação. Só vou contar rapidamente. É um curso, a gente chama de curso de formação porque é para realmente formar as pessoas para que elas possam trabalhar com o método, né? Então, é um curso onde a gente vai aprofundar em todos os pilares, tá? Vamos falar muito de desenvolvimento, desde desenvolvimento infantil, adolescente, adulto. Vamos falar de resiliência, resiliência na infância, resiliência na fase da adolescência, resiliência na fase adulta. Vamos falar de trauma, de violência. A gente pega os autores. É um curso, a Débora está fazendo psicologia, mas é um curso de mergulho mesmo, e muita teoria. Ele tem uma parte teórica, ele tem uma parte prática, porque também não adianta a gente dizer tanto da vivência e não trabalhar a parte prática de quem está se formando, certo? Então, nós temos aulas teóricas e aulas práticas, um sábado por mês, né? Durante um ano e meio, porque você sai formada no método Espiral, tá? Então, esse é um curso. Então, é um curso de formação para quem quer trabalhar, né, com o método, tá? E é aberto para psicólogos, pedagogos, assistente social. Então, não é só para psicólogos, tá? Então, é para vários tipos de formação. Acho que é Exato. isso, Ju. Então, essa turma, a gente está na nossa segunda turma de curso, né? A terceira turma a gente deve colocar no ar o ano que vem, quando acabar a segunda, mas a gente já tem uma lista de espera ali em andamento. Então, quem tiver interesse em saber mais,
tem o espaço no nosso site. E aqui falamos bastante sobre infância, falamos também sobre adolescente, e aí vou passar a palavra para o Jô, que também pode chamar a Lu para poder complementar, mas para contar um pouquinho do nosso novo curso, que é online via Hotmart, né, Jô? Sim, sim, a gente está com esse lançamento. É um curso que a gente já fez ele em outras modalidades, tanto no presencial quanto no virtual, também algumas formações, que é o Educando para a Paz. A gente é um curso, basicamente, a gente trabalha primeiro a compreensão do desenvolvimento humano, ou seja, desde a infância, adolescência e juventude, essas etapas, né? Então, a gente vai discutir etapa a etapa, idade a idade, o que é esperado, o que não é, né? Então, a gente faz todo esse trabalho de você compreender esse processo de desenvolvimento humano. Depois, a gente vai trabalhar os conceitos de violência e também trauma, né? Trauma, resiliência e os conceitos de violência, né? Então a gente tem esse curso, a Lu pode falar um pouco da parte dela, que ela vai falar de violência, vai falar de trauma também, mas eu trabalho com a parte de adolescência, tem a Ingrid que trabalha a parte da infância, então você vai compreender esse processo e também entender os conceitos de violência para você também pensar nas melhores abordagens aí no trabalho. Eu acho que é isso mesmo, Jô. A gente vai falar um pouquinho dos conceitos, a gente vai reconhecer os tipos de violência, a gente vai ficar atento a alguns sinais, né? Sintomas de possíveis traumas também no módulo de trauma. A gente também vai trazer para vocês aí algumas atividades para vocês poderem fazer, né? Apesar de ser online, gravado, mas aí a gente deixa algumas atividades bem legais, algumas indicações, né, Jô, de livros, de filmes que a gente pode tá oferecendo para vocês aí, para complementar um pouco o estudo. É um curso bem gostoso, a gente dividiu aí em algumas aulas para vocês poderem assistir e ampliar aí o conhecimento de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso, são mais ou menos 16 horas de conteúdo, né? São 8 horas online e todas as outras horas são atividades complementares, então a gente tentou levar a vivência pro online para compartilhar com vocês. Ele tem um valor super acessível, esse curso, tá? A gente pensou porque as pessoas que devem participar, a gente sabe o quanto que é relevante essa questão do investimento, né? Então, é um curso que ele está saindo por R$ 179,90, dá para parcelar em 10 vezes de R$ 18. É um curso que também, se vocês fazem parte de SAICAS, de CCAs, a gente pode executar esse curso também, né, presencialmente aqui em São Paulo, ou online em outros territórios. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente também, que pode ser uma oportunidade aí de melhorar o aprendizado dos locais onde vocês atuam, tá? E aí também a gente falou muito sobre os sentimentos, sobre materiais complementares. Um dos objetivos do Espiral é que a gente seja referência nessa, né, nessa temática de prevenção à violência. Então, também no nosso site a gente tem uma área de produtos sociais, onde a gente tem alguns livros que ajudam a vocês a conseguirem trabalhar com as crianças sobre os sentimentos, né? Tem um livrinho que chama Tenho Monstros em Mim. A gente tem um tabuleiro, que é um jogo que você pode fazer com as crianças também. E a gente tem alguns materiais gratuitos que vocês podem baixar e utilizar no dia a dia das atividades de vocês. E todos esses materiais, a gente, né, eles existem para que vocês possam, de alguma forma, também colaborar com a existência do Espiral, né? Todos vocês sabem o quanto é difícil a gente existir no terceiro setor, então a gente, ao mesmo tempo que leva conteúdo relevante e informação para vocês, também é uma forma de vocês conseguirem colaborar e contribuir através de doação, enfim, todos esses recursos que a gente faz, eles acabam subsidiando os nossos projetos e fazendo com que a gente desenvolva mais materiais para poder chegar em mais pessoas e ajudar a sociedade, tá? Recados finais também, eu passei aqui um link para vocês preencherem, analisando um pouco de como é que foi esse momento. Essa roda de conversa, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizá-la no final da semana que vem no nosso YouTube. Como a Neuza falou, o primeiro encontro, ele está lá disponível, então quem tiver curiosidade de assistir e ver os 2 primeiros pilares estão lá. O nosso próximo encontro, ele vai acontecer em outubro, a gente divulga nas nossas redes sociais, a gente manda um e-mail marketing também para que vocês saibam, né, da existência desse momento, e gostamos muito de tê-los aqui presente. Acho que passo para a Neuza, para o Ju e para a Desculpa, Lucy. só interromper.
Pode Só falar. complementar, tem também nas redes sociais, nosso Instagram, tem no núcleo e Exato. o Instagram de atividades. Tem várias atividades lá, gente. Materiais gratuitos também, que vocês podem conhecer. Compartilhem a página, divulguem pro pessoal. Então, tem bastante proposta de atividades, né, que a gente vai fazendo e testando. E também deixa lá disponível para vocês. Se vocês puderem compartilhar, ajuda também a gente a socializar isso, né, e fazer essa troca, tá bom? Desculpa, só para lembrar do. Maravilha, Jô. Se você quiser aproveitar e falar um tchau, a palavra é sua. Agradeço aqui a presença de todas as pessoas. Muito obrigado pela confiança, né, pela conversa. Tem aí nossos contatos, né, precisando. Vai. Débora tem meu contato, provavelmente, se não tiver, me acha aí, pode mandar mensagem, né. Eu fico muito feliz, né, que bom que porque a gente que trabalha um tempo nessa área, a gente vai vendo que eu tô brincando, que a gente vai ficando tudo cabelo branco, a gente não vê renovar as pessoas. Então, que bom quando a gente vê, né, as pessoas renovando e vindo, isso é muito, muito gratificante. Então, agradecer a vocês, né, e a gente tem as lives, tá, gente? Tem aqui essas horas de conversa, também teremos lives, fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente sempre está aí em contato e divulgando material e fazendo troca com vocês, tá? Boa noite. Lu, quer falar também? Falar o tchau? Só quero agradecer essa oportunidade de poder trocar com vocês, de ter, né, ter esse momento de troca, de aprendizado é muito importante, gente. Conhecimento é sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Neuza? Então, eu queria também agradecer a todos. Lembrar também que nós temos muitas coisas, né? Nós temos aquilo que a gente chama de LOVES, tá? Então, as LOVES são profissionais que eu convido, são vários assuntos, e vocês têm todas as LOVES gravadas também no nosso site, né? Então, no YouTube, né, Ju? As gravações todas, e Exato. vocês podem acessar, porque já são dois anos e meio, quase 3 anos de Loves, então a gente tem todo tipo de assunto. Agora a gente vai ter uma Love em agosto, e o assunto vai ser com duas profissionais que fazem formação de terapia de casal e família, e essas duas profissionais vão falar sobre os vários tipos de família de casais, tá? E todas essas formas novas de relacionamento, enfim, vão nos atualizar sobre isso, e são pessoas de grande competência, tá bom? Então, a Love vai estar aí, vai ser divulgada também no nosso site, vocês vão poder saber no final do mês de agosto, tá? E obrigada pela participação, por as carinhas que apareceram, pelas carinhas que a gente não viu, mas que estão aí firme e forte com a gente. Obrigada, espero que a gente possa ter contribuído com conhecimento e com informação para vocês, tá bom? Obrigada Maravilha. mesmo, boa noite. E, gente, o certificado nós devemos encaminhar para vocês até segunda-feira. Se porventura alguém não receber, é só entrar em contato com a gente. A gente mandou o link para vocês via WhatsApp, então vocês estão com o nosso contato no WhatsApp, mas também tem o nosso contato por e-mail. E nos vemos na próxima roda de conversa. Obrigada a todos vocês e boa Boa noite. noite. Boa noite, gente.